entrevistado de hoje parece bem jovem, mas tem uma extensa biografia. Ele é empresário com experiência em economia, MBA em gestão estratégica do agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, tem formação em Business and Marketing pela Martin College, na Austrália, é o atual fundador e diretor do grupo Leão, especialista em máquinas compactas, sendo a Leão Máquinas concessionária da Iamar, em Goiás, voltada para o segmento agrícola e construção civil. Ele é Rogério Leão, e o tema da nossa entrevista será expectativas no setor de máquinas e equipamentos agrícolas no segundo semestre. Rogério Leão, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você. O prazer é meu, Divino, é uma honra estar aqui com você. Queria dar a boa tarde aí para o público e espero que seja um ótimo bate-papo. Com certeza será. Rogério, você é muito jovem para já ter um currículo desse tamanho, uma empresa que está aí expandindo no estado de Goiás, inclusive acabei de ficar sabendo que já tem concessionária nova vindo por aí. Me conta um pouquinho, brevemente, aí da sua história. Olha, esse negócio começou com meu avô, então nós somos uma empresa familiar, recentemente eu adquiri da minha família. Então eu digo que esse negócio tem mais de 70 anos de história, foi quando o meu avô fundou o negócio, né? Nós temos outras empresas do grupo e eu trabalho desde cedo, a minha formação é no agronegócio, né? Sempre atuando desde de baixo mesmo, né? Com vendas, depois a gente fundou outras empresas, então já tem uma história aí, mas eu sempre dou honras para o meu pai, para o meu avô, que é um legado que continua. Parabéns, são raros aqueles que reconhecem o legado, né, daqueles que pavimentaram o terreno lá atrás, né? Fizeram a parte talvez mais difícil até, né? Sim, a gente precisa reconhecer as nossas origens, né? Meu pai fala muito que a gente pega o nome emprestado e tem que deixar ele melhor do que a gente pegou. Então, eu sou muito feliz de ter pegado um nome muito forte, né? O Leão é um sobrenome do meu avô e espero deixar para os meus filhos que já estão trabalhando comigo, né? Já estou iniciando eles e a gente sabe que as empresas familiares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, elas movimentam a maior parte da economia, geração de riqueza, de emprego. Então, eu sou um embaixador das empresas familiares. Parabéns, parabéns. E a sucessão talvez seja o processo mais importante hoje em dia, né? Que, infelizmente, ainda não é tão reconhecido, né? Mas já está começando a tomar uma proporção maior e melhor, né? Sim. É uma área que eu digo que é como qualquer outra. A gente precisa cuidar dela desde o início. Assim como a contabilidade, o financeiro, o comercial, a sucessão é a perenidade do negócio e a gente já tem que ter um plano de governança desde o início. Quando o negócio começa, às vezes você não tem nem o sucessor ainda, mas é necessário abordar essa área da empresa. Bacana. Vamos falar de venda de máquina. Eu quero saber o seguinte, eu já vou começar tentando entender o seguinte. O produtor rural colocou o pé no freio ou ele colocou segunda marcha e começou a comprar equipamento já? Olha, a gente vem de um período de baixa, né? Segundo a Abimac, o primeiro trimestre, que foi o último dado divulgado, a gente tem 20% de queda na venda de máquinas. E a gente percebe isso no mercado, o produtor tem sido cauteloso, né? Nós viemos aí de anos com uma crescente histórica, 2022 foi um recorde histórico, com mais de 90 bilhões só de tratores vendidos. Então, com essa queda da commodity, aumento da taxa de juros, esfriou um pouco o mercado. Eu creio que 2023 a gente pode até alcançar o patamar de 2022, mas vai ser bem suado. Falou-se muito desse plano safra que foi divulgado, Rogério, e ele tem algumas linhas de crédito aí que podem impactar o mercado de máquinas agrícolas. Que impacto deve ser esse? O que vocês esperam? Com certeza, o lançamento do plano safra é o termômetro
do movimento de mercado, né? A principal política pública de financiamento, custeio da safra, da próxima safra. Nós esperamos agora um novo aquecimento. O segundo semestre sempre é melhor que o primeiro semestre, justamente porque o produtor aguarda para ter as melhores condições de negociação. Como é o crédito subsidiado, as taxas de juros são mais atraentes, ele aguarda esse momento e final de agosto, início de setembro, eu creio que a gente vai começar como um avião, nós vamos começar a dar a carga máxima, que vai ser o máximo das vendas no setor, né? As fabricantes, os concessionários já estão se preparando, todos estão estocados, né? Creio eu que é um reflexo do ano passado. Como a demanda vinha muito alta, hoje a oferta está maior que a demanda, houve uma pressão no mercado, então normalmente todo mundo está estocado, concessionária e fabricantes. Eu gostaria que você explicasse para a gente quais são as diferenças entre cada uma dessas linhas de crédito que estão disponíveis. Sim, o Plano Safra aborda desde o pequeno, o médio e o grande produtor. A agricultura familiar, que é o pequeno produtor, ela é contemplada pela linha do Pronaf, né? A linha do Pronaf tem os juros mais baixos, hoje para investimento por volta de 4% ao ano, 5% em alguns casos, é 100% financiado, né? Houve um incremento de mais de 27% no valor total disponibilizado, isso vai aquecer a demanda, o perfil do atual governo é um perfil que atende mais essa linha da agricultura familiar, né? Houve uma novidade que não existia, o Moderfrota Pronamp, que é uma linha específica para o médio produtor. Como que é classificado esse médio produtor? A renda bruta anual dele até 4 milhões, ele vai ser considerado um médio produtor. A taxa de juros é de 10,5% ao ano, podendo financiar até 7 anos, né? 7 anos para pagar, e 100% financiável, sem entrada. O Moderfrota, que é a linha mais tradicional, que tem o maior volume, pelo conceito que utilizam, é a agricultura empresarial, do médio e do grande. Já é uma renda anual bruta de 45 milhões. A taxa, tanto para médios e grandes, se manteve em relação ao ano passado, que é 12,5% ao ano, e são 7 anos para pagar. 85% do item é financiado, ou seja, 15% de entrada. E essas são as linhas que contemplam desde o pequeno, o médio e o grande produtor que quer financiar a sua safra, né? O seu plantio. Essas taxas, elas atendem às expectativas dos produtores, Rogério? Olha, as últimas reuniões do Copom se esperava uma queda no percentual da taxa Selic, né? Hoje nós estamos com 13,75%, era esperado uma queda, então o mercado vinha aguardando uma taxa mais atraente. Ela se manteve em relação ao ano passado, a única que houve uma redução foi o Pronaf, a agricultura familiar, que essa redução foi de 1%, mas o volume disponibilizado surpreendeu, né? Foi um volume histórico, são 430 bilhões entre o custeio e financiamento, e então foi uma via de mão dupla. Manteve a taxa, não reduziu, mas o volume agradou bastante. O grande desafio, Ronaldo, deixa eu colocar, até tive lendo um artigo da CNA, o grande desafio vai ser cumprir essa promessa. Nós sabemos da dificuldade do governo, né? Então, nós vemos com ceticismo se realmente vai ter o recurso. Foi protocolado agora, né? Dia 28/7 é protocolado as linhas do Pronamp e do Moderfrota. No dia 17 passado foi protocolado a linha do Pronaf. Então, agora é ver se quando o produtor ir ao seu banco, ele realmente vai ter o recurso. Foi prometido, surpreendeu, mas agora
a gente vê com ceticismo se até o final do plano nós iremos realmente ter os 430 bilhões, né? Mas aí tem uma outra questão que eu gostaria de ouvir a sua opinião. E exigências até difíceis de serem cumpridas. Por exemplo, o CAR. Quer dizer, isso habilita o produtor a ter acesso a esse crédito, né? E se ele não tiver totalmente enquadrado, ele não vai conseguir. Hoje é uma dúvida geral da regulamentação da promessa, que há uma promessa de redução dessa taxa que eu falei, 10,5% para os médios, 4 a 5% para o pequeno e 12,5% para o grande. Há uma promessa de redução para quem comprovar as práticas sustentáveis. Mas aí vem a dúvida de como regulamentar, como vai cobrar. Nós sabemos que o CAR, ele ainda tem alguns gargalos para que ele seja realmente efetivado. Hoje, sem o CAR, ele não consegue a documentação, né? Mas a gente sabe que isso daí pode ser uma trava. Então, nós já protocolamos, nós como empresa, já 2 negócios e a gente não conseguiu essa redução para quem comprova práticas sustentáveis. Isso daí é uma dúvida que ainda vai haver mais informações vinda do governo aí para que a gente possa atender essas expectativas. Dia desse eu estava ouvindo o diálogo de 2 produtores e um comentava com o outro que ele preferia, nesse momento, pegar as máquinas que ele tinha já no pátio, dar uma boa reforma nessas máquinas e não comprar máquinas novas nesse momento. Você acha que essa pode vir a ser uma atitude que o produtor venha a tomar? Agora, digamos assim, eu vou até usar uma expressão aqui que eu não sei se é correta, com medo de investir nesse momento e enfrentar dificuldades depois? Nós, assim, toda a minha experiência do mercado, a primeira opção normalmente é essa, principalmente do pequeno e do médio. Eles querem reformar, comprar máquina usada, todas essas linhas contemplam a máquina usada também, mas a gente vê que essa prática está diminuindo ao longo do tempo. Os fabricantes de máquinas novas cada vez mais estendem a garantia, o custo operacional das revisões está diminuindo por conta dessa competitividade, existem novos fabricantes, então eu creio que tem diminuído essa ideia de, ao invés de comprar a máquina nova, reformar. Mas sempre é uma boa opção também, né? A pessoa precisa realmente verificar, cada caso é um caso. A gente precisa verificar qual que é a garantia dessa reforma, que nem sempre a gente acredita que o trator vai ter uma vida útil maior. Nem sempre é dessa maneira. Precisa de uma boa oficina, de um bom serviço. O preço das peças também tem oscilado muito. A gente vê essa alta da pandemia no mercado de peças causadas pela pandemia ainda não reduziu. As peças ainda estão com um percentual de redução a níveis normais um pouco mais atrasado em relação às máquinas, né? Rogério, você é um especialista em máquinas compactas. Quais são as máquinas agrícolas mais vendidas atualmente no mercado brasileiro? As máquinas mais vendidas em volume são tratores até 90 cavalos. Esse é o mercado maior que a gente observa no Brasil. Claro que em volume, em valores, são as grandes máquinas que ultrapassam de milhões, né? Mas em quantidade, os tratores de 75 cavalos em unidade, são os tratores mais vendidos. E esses tratores são utilizados tanto para o pequeno, para o médio, como em aplicações em grandes propriedades. Hoje, nós trabalhamos com máquinas compactas específicas para o pequeno produtor. Por exemplo, existe no mercado aí, ainda é pouco divulgado, uma mini colhedeira. Essa mini colhedeira, ela vai
de certa forma, ajudar o pequeno e o médio produtor, que normalmente tinha que locar a colhedeira grande, né? E agora ele pode, num valor mais baixo, ter a própria colhedeira, e em toda a safra dele, ele antigamente só fazia o preparo e o plantio. Agora ele também pode ter o maquinário, pode até comprar em conjunto. A linha do Pronaf e do Pronamp permite isso, comprar em conjunto, não precisa ser somente um CPF, para democratizar isso, né? As colhedeiras, as máquinas compactas, claro que elas têm aplicações para o grande produtor, mas elas também têm um custo menor que facilitam o pequeno produtor ter uma máquina que, por ser mais compacta, às vezes ela é mais barata, ela tem um custo-benefício mais baixo que uma máquina grande. Eu quero entender qual a operação que ele vai fazer com essa mini colhedeira. Que área que ela atende? Explica aí, deixa eu entender melhor essa máquina. Essa mini colhedeira, ela é muito utilizada para propriedades de 40 hectares para baixo. Ela se torna muito viável, né? Ela tem plataforma para todos os cereais, soja, milho, feijão, arroz, colheita de grãos, né? Ela é movida a diesel, ela entra em locais que normalmente as colhedeiras têm uma dificuldade logística, né? Passar numa porteira, num mata-burro, precisaria de uma carreta para uma colhedeira convencional. Já a mini colhedeira, ela é carregada num caminhão-truque, né? Então, ela vem assim de encontro a uma parcela do mercado que não era atendida. Hoje, no Brasil, os grandes fabricantes ainda se atentam mais aos médios e grandes produtores. Nós realmente sabemos que existe a opção para os pequenos, mas ainda é muito pouco divulgado. Existe, por exemplo, hoje um trator agrícola de pneus que ele tem 24 cavalos, mas ele tem implementos desde o preparo de solo, né, grade aradora, enxada rotativa, existe pulverizador para ele. Então, é muito importante os produtores estarem ligados, irem a eventos, feiras, né, para saber dessas tecnologias. Uma máquina como essa, uma colhedeira dessa aí, ela consegue colher quantos hectares dia? Ela consegue colher, para milho, ela é um pouco mais produtiva. Ela vai colher aí 15 hectares no dia. Para a soja, ela reduz um pouco porque a velocidade é menor. Depende da variedade da soja. Muito bem. Vocês atendem também HF, pecuária? Como é que está a pecuária? Está demandando máquinas também? Porque o pessoal tem intensificado a pecuária, tem havido aí uns movimentos, né, de buscar uma melhoria na pecuária. Como é que está? O pessoal está investindo em máquinas e equipamentos para a pecuária? Divino, você falou a palavra-chave, intensificação. A agricultura, ela tem já uma tradição de intensificar mais a sua atividade. O pecuarista ainda tem vários que são mais conservadores, né? Existem ainda a pecuária praticada há vários anos, que não reforma a pastagem. Então, nós observamos assim que o negócio de compra, renovação de frota para o pecuarista é menor do que o agricultor. Mas a gente sabe que isso é algo que gradativamente está aumentando a intensificação, a variedade de aplicações de produtividade na fazenda, né? Hoje o pecuarista também planta, faz a boia do gado lá, né, a silagem, o agricultor também tem um confinamento, e essas máquinas de compactas, você perguntou se atende o HF, hortifruti, atende a avicultura, elas entram onde outras máquinas tradicionais não entram. O raio de giro da máquina para entrar, por exemplo, numa rua de cultura adensada, por exemplo, a banana, o café, a uva,
eles têm máquinas bem compactas com raio de giro adequado para ir e voltar na rua sem ter que fazer uma volta, sem ter que prejudicar o tamanho da propriedade, né? Para entrar num galpão de avicultura, que a porta é bem pequena. Existe hoje trator de até 90 cavalos compacto, com tamanho reduzido, mais baixo, para entrar nessa aplicação. E a gente observa que hoje é uma infinidade de invenções tecnológicas, né? A gente pode citar aí a telemetria, autotripulado, né? Tem muita coisa, muita novidade aí no mercado que os produtores podem acessar. É outra dúvida que eu tinha aqui, porque os grandes equipamentos estão ficando cada dia mais conectados, né? Conexão, botão para tudo quanto é lado, um conforto danado. Mas e as máquinas menores? Porque a gente sabe que toda essa conectividade, toda essa modernidade, ela agrega valor. Ela traz uma comodidade, traz vantagens, mas ela traz custo também. E muitas vezes a máquina, para o pequeno produtor, ela precisa de ter um valor mais barato. Como é que fica essa relação aí de modernidade, né? Mas ao mesmo tempo com um custo reduzido? Existe uma pressão no mercado porque a mão de obra ela é cada vez mais escassa, ela é cada vez mais cara, né? Então essa tecnologia ela vem para tentar suprir esse gargalo, esse problema. Por exemplo, a telemetria hoje, o trator autotripulado, ele emite e recebe sinais do GPS que você já estabelece a rota, então isso ganha produtividade, isso reduz o trabalho do operador, né? Nem sempre existe tratores que você não precisa pegar no volante, existe pulverizadores, colhedeiras, né? Mas ainda, assim como os carros elétricos que a gente consegue ver assim, são uma realidade, mas houve uma redução ao longo do tempo pela escala, né? Para ganhar na matéria de custo, precisa ter escala. Então, algumas tecnologias ainda são tecnologias caras, mas estão reduzindo gradativamente. Hoje é comum você ter um trator que é eletrônico, né? O motor eletrônico, que ele tem um computador de bordo que ele te informa várias informações que vai te ajudar. Qual que é a rotação que a máquina está, qual é o consumo, qual o raio que ela pode estar atuando. Isso também ajuda na questão do seguro agrícola, né? Contra roubos, contra furtos. Você emite relatórios para saber se você está sendo eficiente ou não. Mas é gradativamente. Hoje já existe vários modelos que, se a gente falar assim da tecnologia embarcada comparada com aquele tradicional, com o mais manual, vamos dizer assim, já está equiparado. E quando a gente faz um estudo de qual vai ser a viabilidade, o retorno daquilo, é bem interessante. Já é uma realidade. É igual aquela propaganda, o agro é tech, o agro é pop, e a obsolescência da tecnologia agrícola, ela está cada vez mais curta. Cada vez mais você já tem que trocar, renovar seu maquinário, né? Rogério, para finalizar a nossa prosa aqui, quais são os principais desafios e as principais oportunidades que esse setor terá para os próximos anos? O mundo, ele precisa alimentar. Existe um estudo que em 2030 a população mundial vai passar de 7 para 9 bilhões de pessoas. Nós temos tecnologia, nós temos área agricultável sem desmatar, mas isso vai exigir muita intensificação. Vai ter um controle de dados. O grande desafio do produtor é que ele seja realmente
eficiente, da porteira para dentro, em espaços cada vez menores. Isso engloba também ele ter conhecimentos de gestão de pessoas, ninguém faz nada sozinho. Nós sabemos que a influência de fatores que às vezes a gente não pode controlar, por exemplo, a natureza, ela sempre virá. Hoje existem maneiras de mitigar isso através de seguros agrícolas, né? Fazer operação de hedge. A política, a influência política. Nós sabemos que tanto um como o outro pode facilitar ou dificultar nosso trabalho, mas nós temos que continuar. E o Brasil, ele está localizado numa posição bastante estratégica. Nós sabemos que a gente já tem nas veias a forma de produzir, né? O brasileiro sabe plantar, o brasileiro está com agro nas veias. Então, eu creio que todos esses desafios, assim como a gente passou por um período bastante conturbado, que foi a pandemia, vão ser passados da melhor forma possível. Mas a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que continuar trabalhando, investir em tecnologia e ser bastante eficiente. Aquele produtor que não mudar a forma de gerir a sua fazenda, a sua propriedade, ele tende a ir perdendo forças, a uma grande transferência de riquezas, né? Nesse período agora que houve uma queda do preço de commodities, muita gente passou por isso de uma forma, de certa forma, confortável, porque fez consórcio de outras variedades, agricultura, né? Hoje existe a safra, safrinha, o boi safrinha, existe o sistema agro-silvio-pastoril, né? Então, cada vez mais a gente tem que investir nisso. Agora, ficar naquela agricultura de antigamente, realmente a pressão é grande e a gente tem que caminhar para a evolução. Eu gosto muito de conversar com jovens como você, só que você tem juventude, mas tem conhecimento, tem bagagem, tem história. Parabéns. Seja bem-vindo a Rio Verde. Você me disse que vai abrir uma concessionária em Rio Verde, vai com certeza ser um sucesso absoluto. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de ter essa prosa tão agradável com você. Eu que agradeço, é uma honra, sou admirador do seu trabalho. Sigo o Agro e Prosa no Instagram, o podcast, o programa Morada, que eu quero ouvir, ele é de Rio Verde, né? Logo, logo nós estaremos aí, abriremos outros pontos comerciais por Goiás e conto com a sua parceria, conte sempre comigo. Obrigado, Rogério. Um grande abraço para você. Um abraço, eu que agradeço. Hoje eu tive o privilégio de conversar com o Rogério Leão, diretor do Grupo Leão, especialista em máquinas compactas, um jovem que acredita nesse país, que acredita na agricultura, acredita na pecuária, acredita no nosso agronegócio. Assim como tantos jovens, né? A nossa agricultura está se renovando. E ele falou muito importante lá no início a respeito da sucessão familiar. O Brasil é uma demonstração para o mundo de que a sucessão ela é possível, ela acontece, tanto é que a idade média dos nossos produtores rurais é uma das mais baixas do mundo. Você gostou dessa nossa prosa? Deixa um like, deixa um gostei, deixa um comentário, comenta aí com a gente, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau!